Era 30 de junho de 1908 quando a taiga siberiana acordou com um clarão impossível de ignorar. O sol ainda mal havia tocado as copas dos pinheiros quando o horizonte se abriu em branco, como se um segundo dia nascesse de repente. Caçadores evenques pararam, a respiração presa no peito, e ouviram um rugido que parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo. Em seguida, o ar vibrou, janelas estalaram a centenas de quilômetros, cavalos empinaram, e o chão tremeu como se alguma coisa descomunal tivesse se chocado contra a própria atmosfera. Na aldeia de Vanavara, corpos foram arremessados contra paredes. Na longínqua Europa, a noite seguinte brilhou com céus tão claros que era possível ler jornais à meia-noite. O que quer que tivesse acontecido no coração gelado da Sibéria não era apenas um evento local. O planeta inteiro, por alguns minutos, pareceu compartilhar o mesmo susto primordial. Quando a primeira onda de choque varreu a floresta, ela não encontrou obstáculo digno de nota. Árvores foram deitadas como se uma mão invisível as penteasse todas para o mesmo lado. Pássaros desapareceram num silêncio abrupto, interrompido apenas por um estrondo que chegou depois, grave e prolongado, como um trovão preso dentro de uma montanha. Dizem que um homem foi levantado do chão pelo sopro e jogado a metros de distância, como um boneco de pano. Por instantes eternos, a taiga virou um mar verde em tempestade. Depois veio o calor, um bafo seco, abrasador, que incendiou o que restara em pé. O fogo correu sobre a resina, escalou cascas, lambeu raízes. E então o silêncio voltou, mas um silêncio branco de fuligem e luz difusa, onde o ar cheirava a metal e a resina queimada, e cada passo rangia sobre cinza morna. Somente décadas depois, uma expedição científica conseguiria alcançar o epicentro. À época, porém, notícias viajavam a passo de trenó. O Império Cesarista lidava com seus próprios tremores, e Tunguska ficou sendo apenas um boato ampliado em cartas e tavernas. Uma estrela caiu, o norte pegou fogo, os espíritos sacudiram as colinas. No entanto, medições improvisadas, relatórios fragmentados e registros sísmicos em estações longínquas confirmaram: houve um evento de energia assombrosa. Estimativas modernas sugerem algo entre 3 e 15 megatons, a força de múltiplas bombas das maiores já concebidas, mas sem cratera, sem metal retorcido, sem o óbvio cadáver de um asteroide. O mistério já nascia com cara de paradoxo, como explodir o céu sem tocar a terra. Foi apenas em 1927 que Leonid Kulik, teimoso e fascinado, abriu caminho até o coração do enigma. Encontrou não um buraco, mas um desenho colossal. Mais de 2.000 km² de árvores tombadas radialmente, todas apontando para um ponto central onde, curiosamente, algumas permaneceram de pé, carbonizadas, sem folhas como fósseis de um sopro ardente vindo de cima. Era a assinatura de uma explosão aérea, uma detonação a alguns quilômetros de altitude que fritou a copa da floresta sem escavar o chão. Kulik esperava ferro, rocha, fragmentos visíveis, saiu com fotografias, anotações e uma interrogação ainda maior. O que acontecera ali parecia ter escolhido deliberadamente não deixar corpo, apenas pegadas. Os evenques, povo de renas e caminhos longos, contaram suas versões. Falaram de um deus do trovão, que atravessou o céu em fúria, de uma luz que fazia doer os olhos, de um calor que parecia abrir rachaduras no ar. Houve quem jurasse ter visto uma esfera incandescente riscar o firmamento antes de se desfazer num grito. Para muitos, aquilo era presságio, balanço de contas entre mundos. Para a ciência, era pista, uma obliquidade na trajetória, um comportamento que lembrava algo sólido se despedaçando pela pressão e temperatura da alta atmosfera. Se fosse pedra, teria sido esmagada. Se fosse gelo, teria vaporizado com violência, deixando apenas poeira invisível e energia convertida em vento e fogo. Teorias brotaram como brotam cogumelos depois da chuva. Asteroide rochoso? Cometa gelado? Fragmento de núcleo cometário rico em voláteis? Até a antimateria teve seu momento, e não faltou quem sussurrasse sobre naves perdidas de mundos que não são os nossos. Mas o que resistiu ao crivo dos números foi a hipótese da explosão aérea. Um corpo de dezenas de metros entrando rápido, aquecendo, fragmentando e liberando energia num ponto ainda alto, o bastante para evitar a cratera, e baixo o bastante para varrer árvores como palitos. A ausência de grandes pedaços não era contra a hipótese, era na verdade parte dela. Em vez de peças, Tunguska ganhou microesferas, grãos minúsculos de silicato e metal, como cinza cósmica assentada no musgo. Enquanto o chão contava sua história, o céu contava outra. Nas noites seguintes à explosão, cidades a milhares de quilômetros relataram crepúsculos prolongados e noites luminosas. Era como se partículas muito finas, lançadas alto, tivessem virado o espelho para o sol abaixo do horizonte. Pessoas jogavam cartas nas praças sem lamparinas. Poetas escreviam à luz de um entardecer que se recusava a acabar. O planeta sentiu a pancada na atmosfera. E a atmosfera respondeu pintando de prata os véus noturnos. Se alguém procurava uma escala para o evento, bastava erguer os olhos. Tunguska tinha braços longos. Mas o mistério não vive apenas de mecanismos. Ele também mora no efeito que produz nas pessoas. Kulik, de volta à civilização, virou personagem. O cientista obstinado que caçava um meteoro sem corpo. Suas fotos circularam, seus relatos ganharam traduções, sua trilha virou mito. E como todo mito, gerou ecos e exageros. Houve quem desenhasse discos voadores caídos. Quem jurasse ter visto metais impossíveis e até artefatos. Nada disso resistiu à luz do laboratório, mas serviu para outra coisa. Tunguska se instalou no imaginário como um lembrete incômodo de que, de vez em quando, o céu resolve lembrar a terra que existe. No século seguinte, computadores passaram a simular aquilo que os olhos não puderam ver. Modelos de entrada atmosférica, cálculos de compressão e aquecimento, testes virtuais variando o ângulo, velocidade e composição. A matemática descreveu um cenário plausível. Um objeto de 50 a 80 metros, denso o suficiente para penetrar fundo,
frágil o bastante para se romper catastrófica e assimetricamente. A energia liberada? Suficiente para achatar florestas, incendiar resinas, abater renas, estremecer aldeias e redesenhar mapas de copas vistas do alto. Entre as linhas de código, uma verdade simples. Não precisamos de milagres quando a física está com apetite. Mesmo assim, certas perguntas continuaram de pé, queimadas mas não caídas, como as árvores do centro. Por que não há uma camada espessa de detritos? Por que a anomalia magnética é sutil, quase tímida? Por que relatos tão distantes falaram de luz diurna em plena noite? Cada resposta abre outra porta, e é essa casa de corredores que mantém o assunto vivo. O mais desconcertante, talvez, é o fator sorte. Se o objeto tivesse chegado minutos depois, seu caminho teria levado sobre São Petersburgo. Horas antes, sobre regiões povoadas da Europa. Em 1908, um planeta inteiro foi salvo por um punhado de minutos e quilômetros. Hoje, Tunguska é lição e aviso. Lição, porque nos ensina a ler marcas no chão e no ar, a combinar histórias humanas com traços invisíveis de poeira cósmica. Aviso, porque lembra que objetos pequenos na escala do universo podem carregar consequências gigantescas. A probabilidade nunca é zero, e o céu não consulta agendas. Programas de vigilância vasculham o escuro atrás de rochas apressadas, e engenheiros ensaiam maneiras de empurrar, mas de leve, como quem desvia um copo antes que ele caia da mesa. No fundo, é uma negociação com o acaso, monitorar para transformar surpresa em margem de manobra. Se você caminha hoje pela taiga, encontra uma cicatriz que a floresta tratou de preencher com paciência vegetal. Novos troncos cresceram sobre antigos tocos, e a geometria radial se tornou um sussurro que só satélites entendem. A neve densa apaga pegadas de 24 horas. Imagine então um século, mas basta fechar os olhos e ouvir o vento raspando as agulhas dos pinheiros para quase escutar, muito ao fundo, o rolar de um trovão que chegou do espaço. O passado às vezes respira sob nossos passos, esperando que um detalhe, o cheiro da resina, um brilho estranho entre as nuvens nos lembre que não estamos sozinhos. O universo é vizinho e às vezes visita sem bater. Há quem pergunte se Tunguska pode acontecer de novo. A resposta é simples e desconfortável. Sim, com outra hora, outro lugar, outra assinatura. Em 2013, Chelyabinsk ganhou seu próprio capítulo, menor e filmado, com janelas esmigalhadas e uma trilha fumegante cruzando telhados. Foi um lembrete em HD do que 1908 escreveu em carvão. A diferença é que agora temos olhos a mais, lentes melhores, radares atentos e um começo de estratégia. Não é o suficiente para dormir em paz eterna, mas é bastante para transformar medo em plano, lenda em protocolo, susto em ciência. No fim, Tunguska permanece o que sempre foi, uma história contada a muitas vozes. A dos Evenkis, que a pensaram em termos de espíritos, a de Kulik, que a perseguiu com botas pesadas e olhos acesos. A dos modeladores, que a fizeram renascer em números, e a nossa, que a escutamos hoje como quem encosta o ouvido numa madeira antiga e percebe um som que não é de agora. O dia em que o céu caiu sobre a Sibéria não é apenas um capítulo numa enciclopédia de desastres. É um lembrete generoso, embora brutal, de que vivemos sob um teto que às vezes estala. E que, ao contrário das paredes, o teto não tem fim. Talvez a maior verdade de Tunguska seja menos o que foi e mais o que nos faz. O enigma nos ensinou a cooperar entre disciplinas, a cruzar testemunhos com espectros químicos, a transformar espanto em método. Mostrou que o desconhecido pode ser desmontado com paciência, e que mesmo quando sobra mistério, ele encolhe diante da nossa vontade de entender. Se um dia ou outro o clarão se acender no horizonte, é provável que estejamos mais prontos, não para impedir todas as quedas, mas para erguer as cidades depois, com a serenidade de quem já conversou com o céu e aprendeu seu sotaque. E, enquanto esta narração se apaga, deixe o ouvinte com uma imagem, a de uma floresta que deita para um centro invisível, como se estivesse fazendo uma reverência a algo que passou. Não há monumento ali, não há placa dourada, não há vitrine com fragmentos brilhantes. Há ar, árvores, musgo e a memória do calor. Há a ideia de que, uma vez por alguns segundos, a Sibéria guardou no peito uma estrela. E, se isso não é suficiente para nos manter humildes e atentos, nada será. Porque a história de Tunguska não termina em 1908. Ela continua toda vez que erguemos os olhos e por um instante sentimos que o céu nos olha de volta. E essa foi a nossa hora top. Se gostou do vídeo, compartilhe, aperte o like e se inscreva no canal para nos ajudar a fazer mais vídeos como este e até o próximo vídeo.